Este grupo ele trata de configurações do parágrafo. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre alinhamento do parágrafo. A minha tela aqui ela tá bem pequenininha, né? Eu vou aumentar o zoom aqui embaixo, ó. Eu posso aumentar o zoom ou diminuir. Eu vou deixar assim para ficar mais fácil para a gente visualizar. O que é o alinhamento do parágrafo? O alinhamento do parágrafo existe quatro tipos. Se vocês observarem do jeito que está aqui, ele está retinho apenas do lado esquerdo. Então, dá para observar que aqui no grupo parágrafo, este ícone está selecionado, que é alinhado à esquerda. Eu vou selecionar o meu texto e mostrar as outras configurações para vocês. Eu tenho o meu texto centralizado. Eu também tenho o alinhamento à direita. E eu tenho o meu alinhamento justificado. Justificar, o que é isso? Ele vai ficar retinho dos dois lados, deu para perceber? Quando a gente vai falar de trabalhos acadêmicos, sempre o texto ele deve estar justificado, retinho dos dois lados, igual está aqui. Outra configuração importante do parágrafo espaçamento entre linhas. Dá para perceber que aqui nesse texto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. E eu consigo observar que eu tenho o espaçamento entre linhas do mesmo parágrafo, e eu também tenho esse espaço entre o parágrafo e outro. Agora vou mostrar para vocês como eu faço o alinhamento entre linhas. Selecionei o meu texto na guia página inicial no grupo parágrafo, eu tenho aqui, ó, este ícone, espaçamento de linha. Eu prefiro sempre abrir a caixa do diálogo parágrafo, porque aqui eu consigo configurar com precisão, tá? Mas, por exemplo, se no texto, pelas normas ABNT, um texto ele tem que estar espaçamento entre linhas 1,5. Seleciono aqui, o espaçamento entre linhas 1,5 é este aqui, ó. Tá vendo que um espaço entre uma linha e outra ele ficou maior? Às vezes vocês confundem, ou a gente confunde, né? 1,5 é diferente de 1,15, ó. Deu para observar? Então, pelas normas ABNT, espaçamento entre linhas 1,5. Eu posso vir aqui por esse ícone, ou eu posso abrir a caixa do diálogo do grupo parágrafo. Aqui, ó, espaçamento entre linhas 1,5, ok? Outra configuração importante. Pelas normas ABNT, existe o que a gente chama de recuo de primeira linha. Ou seja, todo parágrafo, a primeira linha, ele tem que ter um espaço aqui, ó, de 1,25. Existem várias maneiras da gente colocar esse recuo, mas para ficar mais fácil, esse recuo de primeira linha, ó, eu aumentei o espaçamento entre linhas, ele até aumentou ali, ocupou um espaço maior. Esse recuo de primeira linha, como que eu faço? Eu venho aqui na guia parágrafo, clico aqui no ícone do ladinho, aí eu vou abrir a caixa de diálogo do grupo parágrafo. O recuo de primeira linha é um recuo especial, então dá para observar aqui que eu tenho geral, recuo, tá vendo? E eu tenho uma caixinha escrito especial. Como que eu faço esse recuo de primeira linha? Seleciono aqui, ó, tá vendo que eu tenho primeira linha? Primeira linha. Dá para observar que apenas a primeira linha do parágrafo ele teve um recuo de 1,25. Outra configuração importante é espaçamento antes e depois do parágrafo. Dá para perceber que entre um parágrafo e outro eu tenho esse espaço aqui. Isso aqui eu tenho dois tipos de espaçamento entre parágrafos, antes e depois. Novamente, vou abrir a caixa de diálogo do grupo parágrafo, espaçamento do parágrafo, antes 0 pontos e depois 8. Se eu precisar de 6 pontos, ó, antes 0, depois 6.
Pelas normas da BNT, se for 6 é aqui, se eu mudo aqui é 8, 12, 24, 18 e assim por diante. Mas pelas normas, espaçamento depois, se eu não me engano, é 6 pontos, tá? Vai mudar pouquinha coisa, né? Porque estava 8 antes, ó. Quando eu clico OK, ele diminuiu um pouco. Algo importante também, eu vou pegar um parágrafo, vou pegar esse parágrafo aqui, ó. Vou selecionar ele. Não esqueça, sempre quando vai mexer em configuração do parágrafo, primeiro você precisa selecionar o texto. Existe o que a gente chama de citações. Quando uma citação é uma citação direta, com mais, acho que de 4 ou 5 linhas, a configuração é diferente. O espaçamento entre linhas é simples, existe um recuo à esquerda de 8 centímetros. E o tamanho da letra, se eu não me engano, é 10. Como que eu faço todas essas configurações? Então, primeiro, eu vou tirar o recuo de primeira linha e eu vou tirar esse espaçamento entre linhas 1,5. Clico na caixa de diálogo, espaçamento entre linhas. Só para esse parágrafo que está selecionado, tá? Eu vou colocar simples e eu vou tirar esse recuo de primeira linha. Ó, ele ficou totalmente diferente dos demais. Por quê? Quando eu mudei as configurações, só esse parágrafo estava selecionado. Agora eu vou colocar um recuo à esquerda de 8 centímetros, mas esse recuo à esquerda não é só da primeira linha, é de todo o meu parágrafo. Existe aqui, ó, diminuir recuo e aumentar recuo. Eu até posso usar por aqui, só que aqui eu não consigo precisar se é 5, 6, 7, 8. Às vezes a gente até consegue visualizar aqui na reguinha, mas nem sempre essa reguinha ela está sendo exibida para vocês. Então, eu prefiro abrir a caixa de diálogo do grupo parágrafo. Recuo à esquerda de 8 centímetros. A parte de recuo aqui. Quando eu quero todo o meu texto 8 centímetros à esquerda, eu venho e coloco aqui. Tá? Aí não vai ser só a primeira linha, vai ser todo o meu texto selecionado. Ó, dá para observar? Então, todo o texto veio para cá. Essa configuração, normalmente a gente utiliza quando eu vou trabalhar com uma citação direta com mais de 4 ou 5 linhas, tá? Ó, fica assim, tá? Eu não me recordo se aqui é 8 centímetros ou se é 6, mas da mesma forma que você fez recuo à esquerda de 8, você faz recuo à esquerda de 6, ok? As configurações mais importantes de parágrafos são essas, tá? Eu posso usar também o preenchimento, sombreamento, né? Sombreamento do parágrafo, eu posso colocar ele com uma sombra de outra cor. Pelas normas, eu acho que não tem nenhum caso que a gente usa sombreamento. Eu posso pegar esse parágrafo e colocar borda. Borda, aí é quando eu trabalho com borda, eu tenho 4 tipos de borda: superior, inferior, esquerda e direita. Só no parágrafo, tá? No parágrafo selecionado ou em todo o meu texto. Seleciono aqui, ó, bordas, aí eu tenho lá bordas e sombreamento. Vou colocar embaixo do parágrafo uma borda. Só do parágrafo que está selecionado, tá? Lá. Mas particularmente a gente não... É raro os casos que a gente usa essa configuração. Então eu vou vir aqui e vou tirar. Algo também que é importante é o marcadores ou numeradores. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Aplicativos do pacote Office. Dois pontos, Word, Excel, PowerPoint. Vai ter alguns casos que a gente vai ter que colocar os marcadores. O que são os marcadores? São aquelas bolinhas aqui do lado. Selecionei o que eu quero colocar marcadores e clico aqui, ó, marcadores. Eu posso escolher, eu não quero a bolinha. Clico aqui, eu posso escolher algum, ou eu posso definir um novo marcador.
Normalmente a gente usa as bolinhas mesmo. Além das bolinhas, além dos marcadores, existem os numeradores. Qual que é a diferença? Em vez de ficar as bolinhas, vão ficar números. 1, 2, 3. Qual que é a vantagem de ficar 1, 2, 3? Ah, se eu precisar colocar um aqui entre o Excel e o PowerPoint, quando eu clicar em Enter, ele vai ordenar novamente, tá vendo? Ele vai ordenar. As configurações básicas do parágrafo são essas. Outra importante que às vezes é útil é esse aqui, ó, mostrar tudo. O que é isso? Ele vai, se eu clicar nele, o meu texto vai ficar com algumas marcações. Ó. Essas marcações são o quê? Quando ele aparece esse símbolo, significa que eu apertei o parágrafo, o Enter. Quando ele aparece um pontinho, significa que eu apertei o espaço. Se eu tiver uma quebra de página, uma quebra de seção, ele vai mostrar ali pra gente também. Se eu for imprimir e tiver assim, não vai ser exibido, tá? Podem ficar tranquilos. Ele é importante, às vezes, pra gente localizar ali um Enter, uma quebra. Cliquei aqui, ele vai sumir as marcações. Isso aqui é o que a gente chama de... Ele mostra os que a gente chama de caracteres invisíveis. Então, as configurações básicas de parágrafo são essas.